Complementando aí o último vídeo, né? Quando a gente tem excessos e faltas aí de elétrons, né? Se a gente admitir o N aqui da minha fórmula, sendo o número de cargas em excesso ou o número de cargas em falta, né? E multiplicar esse número pelo valor da carga elementar, eu vou ter a quantidade de carga que o corpo possui, né? Mas também eu posso, para admitir, para achar minha carga total, somar o número de prótons, diminuir o número de elétrons, eu vou ter a quantidade de cargas aí, né? Os materiais, eles são considerados, classificados aí como condutores e isolantes. A definição de condutor e isolante ela é meio complexa, mas simplificando essa definição, a gente pode falar que um material ele é condutor ou ele é isolante dependendo do tipo da constituição, né, da sua estrutura de átomos. Mas depende também da tensão e da temperatura em que esse objeto está sendo submetido. Mas, em geral, condutores são os materiais que possibilitam, né, a movimentação de elétrons e os isolantes são materiais que dificultam, né, a movimentação de elétrons. Na realidade, a gente diz que condutores possuem elétrons livres para movimentação. Na realidade, o elétron não está totalmente livre, né? Ele não sai andando no espaço aí de qualquer jeito. Ele está preso ali à estrutura do condutor. Mas ele tem um grau de movimentação, né, um grau de liberdade maior, enquanto que nesses isolantes ele não tem essa possibilidade de movimentação livre, né, um grau de liberdade maior do que como condutor, né? Os condutores em geral são os metais, né? Ferro, cobre, né? Enquanto que objetos não metálicos costumam ser isolantes, por exemplo, vidro, plástico, madeira, borracha, né? Dentro da eletrostática também a gente consegue analisar alguns princípios, né? É o princípio da atração e repulsão e o princípio da conservação de cargas elétricas. São princípios muito simples, né? Por exemplo, atração e repulsão. Quando a gente aproxima cargas umas das outras, né? A gente vai ver que a carga, daqui a algumas aulas, a gente vai ver que a carga gera campos, que esses campos vão influenciar de forma que forças são geradas e tal, mas inicialmente o princípio da atração é o seguinte, a gente vai detalhar isso depois. Quando eu aproximo uma carga positiva de uma carga positiva, acontece repulsão entre essas cargas, né? Então é gerada uma força aqui, ó, de repulsão. A tendência é que essas cargas se afastem, né? Quando eu aproximo carga negativa de negativa, também há a repulsão. Quando eu aproximo carga positiva de carga negativa, existe a atração. Aí você vai me falar, Thales, mas como que no núcleo então é cheio de carga positiva? Como que a eletrosfera ali é cheia de carga negativa, o núcleo é positivo e o elétron não vai lá e se choca com o núcleo, né? Existem as forças nuclear forte e a força nuclear fraca, né? Quem faz essa mediação para que essas cargas positivas possam se aproximar ali dentro do núcleo é a força nuclear forte, enquanto que a força nuclear fraca é responsável ali por manter o elétron estável ali, sem colidir com o núcleo. Mas isso é assunto para a gente ver mais para frente aí. E o princípio da conservação das cargas elétricas, né? A gente consegue obter ele em sistemas isolados. Isso quer me dizer, ele me diz que o quê? Que a quantidade de carga inicial, ela sempre vai ser igual à quantidade de carga final. Por exemplo, se eu tenho inicialmente eu tenho vários corpos separados ali, várias esferas metálicas ali, e essas esferas metálicas elas
estão eletrizadas, por exemplo. Eu tenho, sei lá, o corpo 1, carga 1, mais carga 2, mais a carga do corpo 3, né? Mais a carga de quantos corpos estiverem lá. Se eu somar todas essas cargas aqui, e depois esses corpos entraram em contato entre si, trocaram cargas ali, se eu somar depois no final a quantidade de carga do corpo 1, mais a quantidade de carga do corpo 2, mais a quantidade de carga do corpo 3, no final, mais quantas cargas tiverem, isso aqui tem que ser igual à quantidade de carga inicial, né? Então, há conservação aí, né, das cargas elétricas quando eu trabalho em sistemas isolados.